Tem gente que passa a vida inteira trabalhando nas sombras para que outra pessoa brilhe na luz, sem holofote, sem aplauso, sem reconhecimento. Dona Rose era esse tipo de pessoa. Ela não sabia discursar, não sabia se vestir para ocasiões especiais, não sabia fingir que era o que não era. O que ela sabia fazer era trabalhar. E foi exatamente isso que a fez chegar até aquela noite. Mas ninguém ali sabia disso ainda. E quando soubessem, nada mais seria igual. O salão do Centro de Eventos Estrela Real foi escolhido a dedo pela comissão de formatura. Aquele tipo de lugar que faz qualquer pessoa comum se sentir pequena logo na entrada. Lustres de cristal pendurados no teto como constelações artificiais, mesas cobertas com toalhas engomadas, arranjos de flores que custavam mais do que muita gente ganha em um mês. O ambiente inteiro respirava um ar de superioridade silenciosa, daquele jeito que alguns lugares têm de dizer, sem precisar falar, que nem todo mundo pertence ali. Dona Rose chegou a pé, não porque não pudesse pagar um transporte, mas porque o dinheiro que tinha guardado para aquela noite, ela havia separado para outra coisa. Algo que carregava dentro de uma bolsinha surrada pendurada no ombro. Ela caminhou os últimos quarteirões devagar, não por cansaço, mas porque precisava de tempo. Tempo para respirar, para se preparar, para segurar a emoção que já tentava escapar pelos olhos desde cedo naquela manhã. Quando empurrou a porta giratória do salão e o ar-condicionado bateu no rosto dela, Dona Rose parou por um segundo, olhou para dentro. Viu o brilho, viu as roupas, viu os sorrisos fáceis de quem nunca precisou se preocupar com o dia seguinte. E mesmo assim, entrou, com a cabeça erguida, o passo firme e aquela dignidade silenciosa de quem sabe exatamente o que custou estar ali. Ela não era daquele mundo. E sabia disso, mas tinha tanto direito quanto qualquer pessoa naquele salão de estar presente naquela noite. Mais do que a maioria, se alguém soubesse a história toda. A recepcionista na entrada olhou para ela com aquele sorriso de fachada que mal disfarça o estranhamento. Conferiu o nome na lista, confirmou a mesa e apontou o caminho sem dizer mais nada. Dona Rose agradeceu com educação e começou a caminhar entre as mesas. Cada passo seu era observado. Não de forma direta, não de forma honesta. Era aquele olhar de canto de olho, aquele julgamento rápido que as pessoas fazem quando acham que ninguém está vendo. Ela sentia. Sempre sentiu esse tipo de coisa. A vida ensina a gente a perceber quando está sendo avaliada pelo que veste e não pelo que vale. Foi numa das mesas do centro do salão que Sara a viu pela primeira vez. Sara era o tipo de mulher que enchia o ambiente onde entrava. Não pelo calor que transmitia, mas pelo espaço que ocupava. Roupas impecáveis, joias discretas, mas caras, cabelo que parecia recém-saído de salão porque provavelmente estava. Ela estava sentada ao lado do filho Augusto, que por sua vez estava noivo de Natalie, a formanda que Dona Rose havia criado sozinha, com as próprias mãos, durante anos de silêncio e sacrifício. Sara olhou para Dona Rose uma vez. Só uma. E foi o suficiente para que um sorriso torto aparecesse no canto da boca dela. Ela se inclinou levemente para Augusto e sussurrou algo no ouvido do filho. Augusto olhou na direção da mãe de Natalie, e o que fez em seguida foi algo que dizia muito sobre quem ele era. Desviou o olhar, fingiu não ter visto, e puxou a mãe para um assunto qualquer, como se ignorar fosse uma forma aceitável de resolver o que estava na frente dele. Dona Rose não viu essa cena. Ela estava ocupada tentando encontrar sua mesa sem precisar pedir ajuda a ninguém. Num dos cantos do salão, um grupo de formandos conversava animado, copos na mão, aquele tipo de alegria ruidosa de quem comemora uma conquista que ainda não entendeu completamente o tamanho. Um deles avistou Dona Rose passando e disse algo baixo para o colega ao lado. O colega olhou e, em segundos, a risada passou de um para o outro como faísca em palha seca. Não era uma gargalhada, era pior.
Era aquela risada contida, maliciosa, de quem se acha esperto o suficiente para humilhar sem parecer que está humilhando. Dona Rose encontrou sua mesa. Estava numa posição lateral, levemente afastada do centro, com apenas um lugar reservado. Ela puxou a cadeira, sentou com cuidado, ajeitou a bolsinha no colo e ficou quieta por um momento. Respirou fundo. Olhou ao redor com os olhos calmos, de quem atravessou coisa muito pior do que julgamento de estranhos. Sobre a mesa impecável, ela colocou a bolsinha com delicadeza. E então, fez algo que ninguém ao redor prestou atenção, mas que carregava um peso enorme. Abriu a bolsa devagar, colocou a mão dentro com cuidado e retirou um envelope. Um envelope simples, já amarelado nas bordas, com vincos de quem foi dobrado e desdobrado muitas vezes. Ela o segurou com as duas mãos, olhou para ele por alguns segundos e então pousou sobre a toalha branca como se estivesse colocando algo sagrado no altar. Naquele salão, ninguém além de Dona Rose e talvez de Natalie compreendia o peso real daquele envelope. Dona Rose olhou para o palco vazio à sua frente. As cadeiras estavam alinhadas para os formandos, a mesa da comissão estava posta, o microfone estava ajustado. Em algum lugar nos bastidores daquele mesmo prédio, Natalie estava se preparando, colocando a beca, ajeitando o cabelo, respirando fundo antes do momento mais importante da vida dela. Mas Natalie não sabia o que estava acontecendo com a mãe naquele salão. Não sabia dos olhares, não sabia das risadas. Não sabia que a mulher que havia dado tudo por ela estava sentada sozinha num canto, segurando um envelope que carregava um segredo guardado por anos. Dona Rose passou o dedo sobre o envelope com cuidado. Fechou os olhos por um instante. E quando os abriu, havia algo naquele olhar que não era tristeza, era determinação. A mesma determinação que a fez levantar antes do sol durante anos. A mesma que a fez aguentar sem reclamar quando os joelhos doíam, quando as costas pediam descanso, quando a saudade da filha apertava no peito nos corredores vazios de uma faculdade que ela limpava, enquanto todo mundo dormia. Ela estava ali. Tinha chegado até aquele dia. E o que viesse depois, ela aguentaria também. O que ela não sabia era que aquela noite guardava muito mais do que uma formatura. Guardava a verdade que havia ficado calada por tempo demais. E quando essa verdade viesse à tona, naquele mesmo salão, diante de todas aquelas pessoas que a julgaram sem saber absolutamente nada sobre ela, o mundo de muita gente ali dentro jamais seria o mesmo. Tem humilhação que grita, tem humilhação que sussurra. A que sussurra dói mais porque ela escolhe a vítima com cuidado, age devagar, e quando a pessoa percebe o tamanho do que está acontecendo, já está no meio do salão, sozinha, sem saída. Foi exatamente assim que Sara operou naquela noite. Ela esperou o momento certo. Deixou Dona Rose se acomodar, deixou o ambiente esquentar um pouco, deixou as conversas ao redor criarem um ruído de fundo que serviria de cobertura para o que ela planejava fazer. Sara era daquele tipo de pessoa que nunca age por impulso quando se trata de causar constrangimento. Ela calculava. E quando se levantou da mesa e começou a caminhar em direção ao canto onde Dona Rose estava sentada, cada passo era intencional. Dona Rose estava olhando para o palco quando sentiu a presença de alguém parando ao lado da sua mesa. Levantou os olhos devagar. Viu Sara de perto pela primeira vez. Viu o sorriso. Aquele sorriso que não era sorriso, que era ferramenta. "Com licença", Sara disse, com uma voz adocicada que enganaria qualquer um que não conhecesse o tipo. "A senhora é da equipe do buffet?" A pergunta caiu no ar como um copo quebrado. Nítida, intencional, alta o suficiente para que a mesa ao lado ouvisse sem precisar prestar atenção. Dona Rose não piscou, não corou, não desviou o olhar. Olhou direto para Sara e respondeu com uma calma que só quem já enfrentou coisa muito maior consegue ter. "Não, sou mãe da formanda."
O silêncio que veio depois durou talvez 2 segundos. Mas nesses 2 segundos, algumas cabeças viraram. Alguns sorrisos apareceram, e Sara, em vez de recuar, usou esse silêncio como combustível. "Ah, que interessante", ela disse, deixando os olhos passarem pela roupa de Dona Rose de um jeito que não precisava de palavras para dizer o que estava dizendo. "É que a senhora parece um pouco fora do contexto. Esse tipo de evento tem uma certa, como eu diria, expectativa de apresentação." Era uma frase construída com cuidado para não poder ser acusada diretamente. Não havia xingamento. Não havia agressão clara. Havia algo pior. Havia desprezo embrulhado em elegância, servido com sorriso, na frente de gente que estava ouvindo e escolhendo achar graça. E algumas pessoas acharam. Não todas, mas o suficiente para que Dona Rose sentisse o peso daqueles olhares pousando sobre ela como pedras. Ela respirou fundo pelo nariz. Por dentro havia uma tempestade. Por fora havia uma rocha. "Obrigada pela sua preocupação", disse simplesmente e voltou os olhos para o palco. Sara não esperava isso. Esperava uma reação. Esperava ver a mulher se encolher, gaguejar, pedir desculpas por existir naquele espaço. O fato de Dona Rose não ter feito nada disso irritou Sara de um jeito que ela não conseguiu esconder completamente. O sorriso ficou um pouco mais tenso. Os olhos ficaram um pouco mais frios. "Claro", Sara disse, ajeitando a bolsa no braço com aquele gesto de quem encerra uma conversa que nunca deveria ter existido. E foi embora com a mesma elegância calculada com que havia chegado. Mas o estrago já estava feito. Não era o tipo de estrago que aparece de imediato. Era o tipo que se espalha, e se espalhou. Na mesa ao lado, 2 mulheres trocaram olhares, e depois olharam para Dona Rose com aquela expressão de pena misturada com desconforto que é quase tão difícil de aguentar quanto o desprezo. Um homem mais à frente disse algo para a esposa em voz baixa, e a esposa tapou a boca com a mão para conter uma risada. O grupo de formandos que já havia reparado em Dona Rose na chegada, agora observava a cena de longe com interesse renovado. Dona Rose sabia que estava sendo observada, sabia que havia virado o assunto de várias conversas naquele salão. E o que ela fez com isso foi algo que ninguém ali esperava, absolutamente nada. Ficou sentada, ficou quieta, ficou digna. Do outro lado do salão, Augusto viu tudo. Viu a mãe se levantar, caminhar até a mesa de Dona Rose, fazer o que fez. Viu a cena inteira se desenvolver. E ficou parado. Não porque não soubesse o que estava acontecendo, não porque estivesse distraído. Ficou parado porque era mais fácil ficar parado. Porque levantar e caminhar até lá significaria ter que escolher um lado. E escolher o lado de Dona Rose, naquele momento significaria enfrentar a mãe, o olhar da mãe, a voz da mãe. E Augusto havia passado a vida inteira evitando exatamente isso. Então ele pegou o copo, bebeu devagar e olhou para outro lado. Esse momento, silencioso e invisível para a maioria, dizia mais sobre Augusto do que qualquer palavra que ele pudesse dizer ou deixar de dizer naquela noite. A ausência de uma atitude é uma atitude. E a ausência de Augusto naquele momento era uma resposta clara para uma pergunta que Natália ainda não havia feito, mas que cedo ou tarde faria. O salão continuava cheio de vozes, de música ambiente, de garçons circulando com bandejas. A vida do evento seguia normal para todo mundo, menos para Dona Rose, que estava sentada sozinha com um envelope no colo e uma dor surda no peito que ela não deixava chegar ao rosto. Foi quando a porta lateral do salão se abriu. A professora Marta entrou sem cerimônia, do jeito que pessoas seguras de si entram em qualquer lugar, sem precisar anunciar nada. Era uma mulher de presença firme, cabelos grisalhos, óculos finos, passos decididos. Ela conhecia aquele ambiente bem. Havia participado de muitas formaturas naquela faculdade, mas havia algo diferente no jeito como ela atravessou o salão naquela noite.
Havia uma intenção nos passos dela que quem observava de fora não conseguia nomear, mas sentia. Marta varreu o salão com os olhos e, quando os encontrou, parou. Dona Rose estava sentada de lado para ela, mas Marta reconheceu aquela silhueta imediatamente. Reconheceu a postura, a bolsinha, o jeito de segurar o envelope. Conhecia aquela mulher de um lugar que ninguém naquele salão suspeitava. Ela caminhou direto até a mesa, sem desvio, sem hesitação. Dona Rose, disse em voz baixa, com uma suavidade que contrastava completamente com o ambiente ao redor. Dona Rose levantou os olhos, e quando viu Marta, algo naquele rosto tão controlado, tão fechado, tão determinado a não demonstrar fraqueza, finalmente cedeu 1 milímetro. Não foi um choro. Foi um tremor quase imperceptível no queixo, que veio e foi embora em menos de 1 segundo. Mas Marta viu, e Dona Rose sabia que Marta havia visto. Professora, respondeu com voz firme. Marta puxou a cadeira ao lado e sentou sem pedir licença, com a naturalidade de quem pertence àquele lugar tanto quanto qualquer outro. E o gesto, simples como era, causou um efeito imediato ao redor. Algumas cabeças viraram. Alguns sorrisos desapareceram, porque Marta era conhecida naquele ambiente, era respeitada, e o fato de ela ter escolhido sentar ao lado daquela mulher simples e ignorada dizia algo que as pessoas ao redor ainda não conseguiam entender. Ainda não entendiam, mas em breve entenderiam. E quando entendessem, muita coisa que havia sido dita e feita naquele salão pesaria de um jeito que nenhum deles estava preparado para carregar. Marta não disse nada por um tempo. Sentou ao lado de Dona Rose, olhou para o palco vazio e ficou quieta. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem sabe que algumas coisas precisam de espaço antes de virar palavra. Dona Rose também não falou. Tinha o envelope no colo, as mãos sobre ele e os olhos voltados para a frente. Mas algo havia mudado no jeito como ela segurava o corpo. Uma leveza mínima, quase imperceptível, que só aparece quando a gente está perto de alguém que realmente nos conhece. Do outro lado do salão, Sara observava a cena com o canto do olho. Via aquela professora sentada ao lado da mulher simples, as duas em silêncio cúmplice, e não conseguia entender o que estava vendo. Não entendia o respeito, não entendia a proximidade, e o que a gente não entende, a gente teme. Por uma fração de segundo, algo parecido com desconforto passou pelo rosto de Sara. Ela desviou o olhar rapidamente e voltou para a conversa da sua mesa, mas o pensamento ficou. Foi Marta quem quebrou o silêncio primeiro. Baixou a voz, se inclinou levemente para o lado e disse: Nathalie está linda. Eu a vi nos bastidores há pouco. Dona Rose fechou os olhos por 1 segundo. Quando os abriu, havia lágrimas na borda, mas elas não caíram. Ela conseguiu, disse com uma voz tão baixa que era quase só para si mesma. Ela realmente conseguiu. Vocês conseguiram, Marta corrigiu. E havia uma firmeza nessa correção que não era gentileza, era verdade. Dona Rose balançou a cabeça de um lado para o outro, devagar, como quem discorda, mas não tem energia para debater. Apertou o envelope com os dedos e ficou olhando para ele por um momento. Marta notou o gesto, notou o envelope e reconheceu. Havia visto aquele envelope antes, anos atrás, numa noite que nenhuma das duas havia esquecido. Tinha sido num período em que o inverno chegou cedo e o dinheiro foi embora mais cedo ainda. Nathalie estava no 2º ano da faculdade de medicina. O curso mais puxado, mais caro, mais exigente que existia. Livros que custavam o salário de uma semana. Materiais que precisavam ser renovados todo semestre. Taxas que apareciam sem avisar. E Dona Rose, que já trabalhava durante o dia como diarista em casas do bairro, havia encontrado uma segunda forma de garantir que a filha não precisasse parar. Ela havia conseguido uma vaga como faxineira na Faculdade Boa Esperança, turno da madrugada.
Entrava quando o último aluno saía e saía antes do primeiro professor chegar. Era um trabalho invisível por natureza. Ninguém vê quem limpa. Ninguém pergunta o nome de quem esfrega o chão. A faculdade estava sempre impecável de manhã e ninguém ali sabia o nome da mulher que fazia isso acontecer noite após noite. Dona Rose não contou para Natalie. Nunca contou. Dizia que trabalhava em serviços noturnos de limpeza em prédios comerciais, sem dar detalhes. Natalie acreditava. Por que não acreditaria? A mãe sempre havia trabalhado duro. Trabalho duro era a linguagem natural de Dona Rose, mas havia uma coisa que Dona Rose não havia calculado. Havia uma professora que também tinha o hábito de trabalhar até tarde, que ficava no corredor do terceiro andar, revisando provas, preparando aulas, lendo artigos em cima da hora. A professora Marta. Numa noite de inverno, Marta saiu da sala dela quase meia-noite e encontrou Dona Rose ajoelhada no corredor, esfregando o piso com as mãos em luvas de borracha, o carrinho de limpeza ao lado, o balde com água escura de tanto uso. Seria uma cena comum se não fosse pelo detalhe que fez Marta parar completamente no meio do corredor. Dona Rose estava chorando. Não era um choro de desespero. Era aquele choro silencioso de quem está no limite, mas não pode parar porque o trabalho ainda não terminou. Lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto as mãos continuavam se movendo. Como se o corpo soubesse que o coração precisava extravasar, mas a responsabilidade não permitia pausa. Marta ficou parada. Dona Rose não havia percebido a presença dela. Continuou trabalhando, continuou chorando, até que o barulho de um passo fez ela levantar os olhos de repente. As duas se olharam. Dona Rose se levantou num salto, enxugou o rosto com o antebraço e disse: "Boa noite", com uma voz que tentava soar normal e não conseguia completamente. Pegou o esfregão e ia retomar o trabalho quando Marta disse: "Espera". Dona Rose esperou. Não sabia o que esperar. "Você quer sentar um momento?" Marta perguntou, sem julgamento, sem pena, com aquele tom direto de quem faz perguntas reais. "Não precisa, professora. Desculpe o incômodo." "Não é incômodo nenhum. Senta." E Dona Rose sentou, no chão do corredor, encostada na parede, com as luvas ainda nas mãos. Marta sentou do lado. Num corredor de faculdade, meia-noite, professora e faxineira lado a lado no chão, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "O que aconteceu?" Marta perguntou. Dona Rose demorou. Ficou olhando para as próprias mãos, para as luvas de borracha, para o reflexo fraco do corredor, no piso molhado. Então, talvez porque fosse meia-noite, talvez porque aquela mulher tivesse alguma coisa no jeito de perguntar que não deixava a mentira passar, talvez porque houvesse tempo demais guardando aquilo sozinha, Dona Rose falou. Falou do semestre que estava fechando e do dinheiro que não estava fechando junto. Falou do material de laboratório que Natalie precisava e que ela ainda não havia conseguido comprar. Falou do medo de que a filha percebesse que algo estava errado e desistisse do curso por causa dela. "Ela não pode desistir", disse Dona Rose, com uma firmeza que partia o coração. "Ela nasceu para ser médica. Eu sei disso desde que ela tinha altura de mesa." Marta ouviu tudo, sem interromper, sem dar conselho, sem fazer aquela cara de pena que Dona Rose odiava mais do que qualquer humilhação. Ouviu de verdade. Quando Dona Rose terminou, Marta ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Natalie é uma das melhores alunas que já passei pela minha sala. Você sabe disso?" "Ela é esforçada", Dona Rose respondeu com um orgulho que não cabia no tom contido da voz. "É mais que esforçada. Ela tem algo que não se ensina. Ela cuida das pessoas antes mesmo de saber como curar." Marta parou. "Isso vem de algum lugar." Dona Rose não respondeu, mas algo no rosto dela disse tudo. Marta se levantou, disse boa noite e foi embora. No dia seguinte, sem explicação e sem alarde,
O material de laboratório que Natalie precisava foi encontrado na secretaria com uma nota simples dizendo que havia sido coberto por uma reserva de apoio acadêmico. Natalie nunca soube de onde veio. Dona Rose soube. E nunca perguntou, porque havia coisas que se entendem sem precisar de explicação. Daquele dia em diante, Marta acompanhou Natalie com um cuidado a mais. Nunca revelou o que sabia. Nunca tratou Natalie de forma diferente dos outros alunos na sala, mas estava lá, nos momentos certos, da forma certa. E Dona Rose continuou aparecendo toda noite, limpando os corredores daquela faculdade, subindo e descendo escadas, carregando peso que não era só físico. Noite após noite, semestre após semestre, sem que ninguém ao redor soubesse que a mãe de uma das melhores alunas da turma estava ali, de joelhos no chão, garantindo que a filha pudesse ficar de pé. De volta ao presente, Marta olhou para o envelope no colo de Dona Rose e disse baixinho: "Você vai abrir hoje?" Dona Rose não respondeu de imediato. Passou o polegar pela borda do envelope mais uma vez. "Ainda não sei. Natalie precisa saber. Natalie precisa aproveitar o dia dela. O dia dela é exatamente por causa disso que está dentro desse envelope, Rose." Era a primeira vez que Marta usava só o nome, sem o Dona, e isso não passou despercebido. Dona Rose sentiu o peso daquelas palavras pousarem com cuidado, mas com firmeza. Fechou os olhos, respirou, e quando os abriu, havia uma decisão se formando naquele olhar, que ainda não estava completa, mas estava chegando. Nesse momento, do outro lado do salão, a voz de Sara cortou o ar numa risada alta que chamou a atenção de várias mesas. Ela estava contando algo para o grupo ao redor, gesticulando, e pelo menos 2 pessoas olharam na direção de Dona Rose enquanto Sara falava. Não era preciso ouvir as palavras para entender o assunto. Marta virou o rosto nessa direção. Olhou para Sara com uma expressão que não era raiva. Era algo mais frio que raiva. Era reconhecimento. O tipo de olhar de quem já viu esse comportamento antes e sabe exatamente o que ele esconde por baixo. Ela se levantou da cadeira devagar. Dona Rose a segurou pelo braço gentilmente. "Não precisa." "Eu sei que não precisa," Marta respondeu sem tirar os olhos de Sara. "Mas algumas coisas a gente faz não porque precisa, faz porque é certo." E ficou de pé. Não caminhou até Sara. Não disse nada. Apenas ficou de pé ao lado de Dona Rose, visível para todo o salão, com aquela postura de quem não precisa de microfone para ser ouvida. Quem olhasse daquele lado, veria uma professora respeitada, em pé, ao lado de uma mulher simples sentada, como se estivesse dizendo para o salão inteiro: "Essa mulher aqui tem alguém do lado dela, e esse alguém sabe coisas que vocês não sabem." A risada de Sara morreu um pouco. Não completamente, mas o suficiente para mostrar que o recado havia chegado. Dona Rose olhou para Marta de pé ao seu lado e sentiu algo que havia muito tempo não sentia dentro daquele tipo de ambiente. Não era alívio. Era menos que isso e mais que isso ao mesmo tempo. Era a sensação de não estar completamente sozinha num lugar que havia feito de tudo para que ela se sentisse exatamente assim. Ela baixou os olhos para o envelope. Pensou em Natalie nos bastidores naquele momento, ajeitando o cabelo, respirando fundo, sem saber nada do que acontecia do lado de fora. Pensou nos anos de corredor escuro, de balde pesado, de lágrima enxugada com luva de borracha. Pensou na carta dentro do envelope, nas palavras que havia lido uma vez e nunca havia tido coragem de ler de novo. E pensou que talvez Marta estivesse certa, que talvez chegasse a hora em que guardar deixa de ser proteção e passa a ser peso. Que talvez aquela noite, daquele jeito que estava se desenhando, fosse a hora de deixar a verdade sair. Não sabia ainda como, não sabia ainda quando. Mas o envelope que havia ficado fechado por tanto tempo começava a aparecer pela primeira vez algo que estava pronto para ser aberto. E lá na frente, o palco ainda estava vazio, mas não ficaria vazio por muito tempo. Quando as luzes do salão mudaram,
O mundo mudou junto. Não foi uma mudança brusca. Foi aquela transição suave que os eventos bem produzidos fazem questão de usar, onde a luz vai baixando devagar, as conversas vão morrendo aos poucos e o barulho de 100 pessoas falando ao mesmo tempo se transforma, quase sem que ninguém perceba, em silêncio coletivo. É um fenômeno curioso. Um segundo antes, todo mundo tinha algo urgente para dizer. Um segundo depois, ninguém mais falava. Porque quando as luzes mudam daquele jeito, até quem não quer prestar atenção presta. Dona Rose sentiu a mudança antes de ver. Sentiu o ar do salão se reorganizar. Sentiu as cadeiras ao redor pararem de ranger. Sentiu aquela tensão boa que antecede algo importante. Apertou o envelope no colo com as 2 mãos e ficou imóvel, os olhos fixos no palco, que agora recebia um foco de luz branca e limpa no centro. Marta sentou novamente ao lado dela. Não disse nada. Não precisava. Do outro lado do salão, Sara também havia silenciado. Estava com as mãos cruzadas sobre a mesa. Postura impecável, como sempre, mas havia algo diferente nos olhos dela agora. Não era emoção, era aquela atenção calculada de quem observa um evento à espera de encontrar algo que confirme o que já pensa. Augusto estava ao lado dela, o olhar voltado para o palco, mas a cabeça claramente em outro lugar. Ele não havia conseguido se livrar completamente do que havia visto mais cedo. A imagem da mãe de Natalie sentada sozinha, sendo humilhada pela própria mãe dele, enquanto ele ficava parado sem fazer nada. Essa imagem havia grudado nele de um jeito que ele não conseguia sacudir. Uma voz no microfone cortou o silêncio. Era o mestre de cerimônias, um rapaz jovem, com postura treinada e dicção precisa, que começou com as palavras de sempre sobre conquista e futuro, e o começo de uma nova jornada. As palavras eram bonitas, eram as mesmas de toda a formatura. Mas naquela noite, naquele salão específico, havia algo por baixo de tudo aquilo que transformava cada frase comum em algo carregado de um peso que a maioria dos presentes ainda não conseguia nomear. E então a música começou. Uma melodia instrumental, suave, que tomou o salão inteiro. E pela porta lateral, em fila organizada, os formandos começaram a entrar. Dona Rose prendeu a respiração. Eles entravam devagar, um a um, com aquele passo medido de quem foi orientado a não correr, a não olhar para os lados, a manter a compostura de quem acabou de cruzar uma linha que levou anos para alcançar. Becas escuras, capelos na cabeça, rostos que misturavam solenidade e alegria numa expressão que só existe nesse momento específico da vida. Dona Rose procurou Natalie com os olhos desde o primeiro formando que entrou. Varreu cada rosto, cada postura, cada passo. E quando Natalie apareceu, quando aquela figura que ela conhecia melhor do que qualquer outra coisa no mundo, entrou pela porta lateral com a beca ajustada e o cabelo levemente inclinado para o lado, do jeito que sempre inclinava quando estava nervosa, Dona Rose não conseguiu mais segurar. Não foi um choro, foi uma liberação, silenciosa, contida, mas real. Lágrimas que escorreram pelo rosto sem pedir licença, sem fazer barulho, sem chamar a atenção de ninguém. Marta viu. Colocou a mão sobre a mão de Dona Rose com um gesto simples que não precisava de nenhuma palavra para dizer tudo o que precisava ser dito. Natalie caminhou pelo corredor central, com os olhos voltados para a frente, como havia sido orientada. Mas quando estava quase na metade do caminho, seus olhos se desviaram por um segundo para o lado esquerdo do salão. Por um segundo. E nesse segundo, encontraram Dona Rose. O que aconteceu no rosto de Natalie naquele momento não tinha nome exato. Não era só alegria, não era só emoção. Era o tipo de expressão que aparece quando a gente vê, no meio de uma multidão, a única pessoa que importa de verdade. O sorriso que abriu devagar, que começou num canto da boca e foi tomando o rosto inteiro, não era o sorriso de formanda. Era o sorriso de filha. E era diferente de qualquer outro sorriso naquele salão naquela noite.
Dona Rose levantou a mão levemente, num gesto pequeno, quase só para ela mesma. Nathalie assentiu com a cabeça, mal perceptível. E seguiu em frente, porque o protocolo da cerimônia não esperava por sentimentos, não importava o tamanho deles. Os formandos foram se acomodando nas cadeiras reservadas na parte da frente. A música foi baixando. O mestre de cerimônias retomou o microfone. E a formatura da turma de medicina da Faculdade Boa Esperança entrou oficialmente em sua fase mais solene. Havia discursos protocolares. Havia agradecimentos institucionais. Havia menção aos professores, à coordenação, às famílias. Dona Rose ouvia tudo com atenção, mas seus olhos não saíam da nuca de Nathalie lá na frente. Observava o jeito como a filha ficava quieta, atenta, com aquela postura que havia aprendido não em sala de aula, mas nos anos de casa pequena e mesa simples, onde se ensinava que respeito não precisa de diploma para existir. Foi quando o Dr. Guilherme subiu ao palco que o clima do salão mudou de novo. Ele era um homem de presença inegável, não pelo tamanho, não pela voz, mas por aquele tipo de autoridade que vem de anos fazendo algo com seriedade. Como reitor da Faculdade Boa Esperança, havia presidido dezenas de formaturas, conhecia o ritual de cor. Mas naquela noite, antes de dar início à entrega dos diplomas, ele se deteve por um momento à frente do microfone e olhou para a plateia com uma expressão que não era a expressão protocolar de sempre. Antes de passarmos à entrega dos diplomas, ele disse, com uma voz grave que não precisava de volume alto para preencher o salão inteiro: temos um momento especial, algo que não estava no programa oficial desta noite. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas se entreolharam. Marta ficou muito quieta ao lado de Dona Rose. Augusto ergueu o olhar do ponto fixo no chão onde havia estado preso nos últimos minutos. Sara descruzou as mãos. Esta turma escolheu por unanimidade que haveria um discurso antes da entrega dos diplomas. Dr. Guilherme continuou. E escolheu, também por unanimidade, a pessoa que faria esse discurso. Ele fez uma pausa. Nathalie, pode subir ao palco. O nome no microfone causou um efeito imediato. Aplausos que começaram entre os formandos e se espalharam rapidamente pela plateia. Nathalie se levantou da cadeira com aquela calma que era característica dela, que sempre pareceu estranha para quem não a conhecia bem, porque era o tipo de calma que não é ausência de sentimento, mas controle sobre ele. Ela subiu os degraus do palco, ajeitou o microfone, olhou para o Dr. Guilherme, que assentiu levemente. E então se virou para a plateia. Havia 300 pessoas naquele salão. 300 pessoas com histórias diferentes, com expectativas diferentes, com motivos diferentes para estar ali. Algumas haviam rido mais cedo, algumas haviam ficado em silêncio quando deveriam ter falado. Algumas nem sabiam ainda o que estavam prestes a testemunhar. Nathalie levou um segundo, apenas um, e nesse segundo, seus olhos percorreram o salão com uma lentidão intencional, passando por rosto após rosto, até pararem num ponto específico do lado esquerdo do salão. Dona Rose, sentada com o envelope no colo, os olhos já cheios de novo, a bolsinha surrada ao lado. Sozinha numa mesa num canto, exatamente onde havia chegado mais de uma hora atrás, antes de tudo que havia acontecido naquele salão desde então. Nathalie olhou para a mãe por um momento que pareceu durar muito mais do que durou. E quando começou a falar, a voz saiu firme, firme demais para o que havia por baixo dela. Eu passei muito tempo pensando no que dizer aqui esta noite, ela começou. Pensei em falar sobre medicina, sobre o que significa esse diploma, sobre os anos de estudo, as noites sem dormir, as provas que pareciam impossíveis. Ela fez uma pausa. Mas quando cheguei aqui esta noite e vi algo que aconteceu nesse salão, entendi que não é sobre isso que eu preciso falar. O salão ficou muito quieto. Tem uma pessoa aqui esta noite, Nathalie continuou, que não tem diploma na parede, que não tem título depois do nome, que veio aqui hoje sem ser esperada por quase ninguém e foi recebida de um jeito
que eu não vou fingir que não sei que aconteceu. Uma ou duas pessoas na plateia trocaram olhares desconfortáveis. Sara ficou completamente imóvel. Antes de falar qualquer coisa sobre medicina ou sobre essa conquista, eu preciso falar sobre ela. Porque sem ela, eu não estaria aqui. Não da forma como estou. Não com esse diploma nas mãos. Não com essa beca nas costas. A voz de Natalie tremeu levemente na última frase. Só levemente. Ela respirou, se recompôs e seguiu. Há uma coisa que eu não sabia até algumas semanas atrás. Uma coisa que essa pessoa escondeu de mim durante anos, não por desonestidade, mas pelo motivo mais puro que existe, para que eu não carregasse um peso que ela havia decidido carregar sozinha. No canto do salão, Dona Rose baixou o olhar para o envelope. Os dedos apertaram o papel com uma força que ela mesma não percebeu. Quando eu descobri, Natalie disse, a voz mais baixa agora, mais próxima de quem ouvia, fiquei em silêncio por 3 dias. Não conseguia falar, não conseguia estudar, só conseguia pensar em como é possível alguém amar tanto assim. O salão estava absolutamente parado. Nenhuma tosse, nenhuma cadeira rangendo. 300 pessoas suspensas numa mesma respiração. E então decidi que essa conquista não podia ser celebrada sem que todo mundo aqui soubesse a verdade. Natalie olhou diretamente para Dona Rose, e o salão seguiu o olhar dela. 300 pares de olhos viraram para o canto esquerdo do salão, para aquela mulher simples, sentada sozinha com um envelope velho no colo, que havia chegado sem ser esperada e havia sido tratada como se não pertencesse àquele lugar. Dona Rose não desviou o olhar. Encarou o salão inteiro de volta com aquela mesma dignidade silenciosa que havia carregado desde que entrou pela porta. Mas agora havia algo diferente nos olhos dela. Não era mais só resistência. Era algo que começava a aparecer, devagar e com muito cuidado, com alívio. Natalie abriu a boca para continuar. E o que viria a seguir mudaria para sempre o jeito como cada pessoa naquele salão enxergaria aquela noite. Natalie deixou o silêncio trabalhar por ela por alguns segundos. Esse era um recurso que ela havia aprendido não em sala de aula, mas observando a mãe. Dona Rose nunca desperdiçava palavra. Quando falava, era porque tinha algo real para dizer. E quando ficava quieta, o silêncio dizia mais do que qualquer frase poderia. Natalie havia crescido aprendendo que silêncio não é ausência, é presença de outro tipo. E naquele palco, com 300 pares de olhos fixos nela, ela usou esse silêncio com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Minha mãe nunca me pediu nada. Ela começou, com a voz baixa o suficiente para obrigar o salão a prestar atenção. Em toda a minha vida, eu não consigo lembrar de uma vez sequer em que ela tenha pedido alguma coisa para ela mesma. Nem um favor, nem um descanso, nem uma noite só dela. Pausa. O que ela fazia era o oposto. Ela dava antes de eu pedir. Dava quando eu nem sabia que precisava. Dava de um jeito que eu só fui entender o tamanho quando já era tarde para agradecer do jeito que merecia. No canto do salão, Dona Rose tinha os olhos fechados, não de tristeza, de algo que não tem nome fácil, que fica entre a dor de ser vista e o alívio de finalmente ser reconhecida. Quando decidi fazer medicina, Natalie continuou, minha mãe não perguntou quanto custava. Não perguntou se era viável, não sentou na minha frente com uma planilha de contas para me mostrar que não dava. Ela só disse uma coisa. Natalie fez uma pausa. Ela disse, então vai. Algumas pessoas na plateia sorriram, outras já estavam com os olhos marejados. 2 palavras, então vai. Como se o mundo inteiro estivesse resolvido nessas 2 palavras. Como se o dinheiro que não existia fosse aparecer porque ela havia decidido que ia aparecer. E apareceu. A voz de Natalie endureceu levemente. Só que eu não sabia como. O salão estava absolutamente parado.
Algumas semanas atrás, eu encontrei um documento que minha mãe havia guardado por anos sem me mostrar. Um documento que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha história. Dona Rose abriu os olhos, olhou para o envelope no próprio colo. As mãos apertaram o papel com força. Esse documento me mostrou que durante anos, enquanto eu estudava nessa faculdade, enquanto eu entrava por essas portas todo dia com os meus livros e os meus sonhos, havia uma mulher que entrava por outra porta. Uma porta menor, nos fundos do prédio, de madrugada, quando todo mundo já tinha ido embora. Marta ficou completamente imóvel ao lado de Dona Rose. Essa mulher limpava os corredores que eu pisava. Limpava as salas onde eu aprendia. Limpava os banheiros, as escadas, os espaços que eu usava todo dia, sem pensar em quem os mantinha limpos. Natália parou. Respirou fundo. Essa mulher era minha mãe. O impacto foi imediato e físico. Dava para ver nas pessoas, cabeças que se viraram, mãos que foram para a boca. Um ou dois formandos na fileira da frente que se entreolharam com expressões que misturavam choque e vergonha. No grupo que havia rido de Dona Rose mais cedo, ninguém ria agora. Um dos rapazes estava com a cabeça baixa, os olhos no chão, como se o chão fosse o único lugar seguro para olhar naquele momento. Sara estava imóvel. A postura perfeita havia ido embora em algum momento sem que ela percebesse. Estava levemente curvada para frente, os cotovelos na mesa, com uma expressão que tentava se manter neutra e não conseguia completamente. Augusto havia fechado os olhos. Ela nunca me contou, Natália disse, e agora a voz estava visivelmente tremendo. Ela não tentou esconder, deixou tremer. Nunca disse uma palavra. Eu perguntava de onde vinha o dinheiro para o material, para as taxas, para os livros que não entravam no orçamento. Ela sempre tinha uma resposta vaga. Sempre tinha uma explicação que eu aceitava, porque queria acreditar. Porque era mais fácil acreditar do que investigar, porque investigar significava ver uma verdade que eu não sabia se estava pronta para carregar. Pausa longa. Mas a verdade não esperou eu estar pronta. Natália olhou diretamente para Dona Rose. Mãe, só isso. Uma palavra, com aquele peso todo dentro. Dona Rose levantou os olhos do envelope e encarou a filha no palco. E o que passou entre as duas naquele olhar cruzou o salão inteiro sem que ninguém conseguisse interceptar. Era uma conversa particular acontecendo no meio de 300 pessoas, e todo mundo ali sabia que estava vendo algo que não se vê sempre. Eu não tenho palavras suficientes, Natália continuou, a voz quebrando na última sílaba. Nenhuma língua tem palavras suficientes para o que você fez, mas vou tentar. Ela respirou. Você acordou antes do sol por anos para que eu pudesse dormir tranquila. Você carregou o peso que machucava para que eu não sentisse o peso de nada. Você ficou invisível num lugar onde eu era vista, para que eu pudesse continuar sendo vista sem saber o custo disso. O choro que tomou o salão não foi de uma pessoa só. Foi coletivo, daquele jeito que só acontece quando uma verdade é grande o suficiente para caber dentro de todo mundo ao mesmo tempo. Esse diploma, Natália disse, tirando o canudo da formatura debaixo do braço e erguendo no ar. Não é meu, nunca foi, é seu. Você cursou cada disciplina comigo sem saber o nome de nenhuma. Você passou em cada prova junto comigo sem abrir um livro. Você se formou hoje, mãe. Não eu, você. E então disse as palavras que nenhuma das 300 pessoas naquele salão esqueceria enquanto vivesse. Mãe, essa conquista é sua. Eu só fui lá pegar. Dona Rose desabou. Não foi um choro contido. Não foi uma lágrima elegante escorrendo pelo rosto. Foi um choro real, daquele que vem de um lugar fundo que ficou fechado por tempo demais. O tipo de choro que dói e alivia ao mesmo tempo. Que sai porque não tem mais como ficar dentro. O salão se levantou, não um por um, timidamente. Foi de uma vez. 300 pessoas em pé, aplaudindo.
num movimento que não foi combinado nem ensaiado e que por isso mesmo tinha um peso que nenhum aplauso ensaiado jamais teria. E no meio desse aplauso, Natália ainda estava no palco com o microfone na mão. Ainda não havia terminado. Ela esperou. Deixou o aplauso existir, deixou a mãe chorar, deixou o salão sentir. E quando o volume foi baixando aos poucos, ela trouxe o microfone de volta aos lábios. Mas ainda não terminei. O silêncio voltou na hora, porque havia algo no tom daquela frase que avisava: o que vem agora é diferente. O que vem agora é a parte que ninguém espera. Tem um segredo dentro de um envelope que minha mãe carrega na bolsa há anos. Natália olhou para o canto do salão. Um envelope que ela nunca abriu na minha frente, que ela guardou com um cuidado que eu não entendia, que ela protegeu como se a verdade dentro dele pudesse me machucar. Dona Rose olhou para o envelope nas próprias mãos, com uma expressão que misturava medo e rendição. Eu sei o que tem dentro, mãe. Eu encontrei a carta. O salão prendeu a respiração. E o que tem dentro daquele envelope muda tudo. Muda a história que todo mundo aqui acha que ouviu. Porque o sacrifício que eu contei até agora, Natália fez uma pausa que durou uma eternidade. Era ainda maior do que parecia. O silêncio que tomou o salão naquele momento era diferente de todos os silêncios anteriores. Os outros silêncios eram de espera. Esse era de suspensão. Como se o ar tivesse parado de circular, como se o tempo tivesse decidido dar uma pausa para que aquele momento pudesse ser sentido inteiro, sem pressa, sem interrupção. Nathalie baixou o microfone por um segundo. Olhou para a mãe, e havia nesse olhar uma mistura de amor e dor que só existe entre duas pessoas que compartilharam anos de uma verdade que nenhuma das duas conseguia nomear completamente. Mãe, ela disse, com uma voz que agora era quase só para as duas, mas que o microfone entregou para o salão inteiro. Você pode abrir o envelope agora? Dona Rose olhou para o envelope nas mãos. Estava com ele há tanto tempo que os dedos já conheciam cada dobra, cada vinco, cada parte gasta pelo tempo e pelo manuseio repetido. Havia noites em que ela o tirava da bolsa só para segurar, não para abrir, só para sentir o peso daquilo que havia decidido guardar. Ela olhou para Marta ao lado. Marta assentiu uma vez, devagar. Dona Rose voltou os olhos para o envelope. E com uma lentidão que prendia cada pessoa naquele salão, começou a abrir. O papel estava frágil nas bordas. Ela teve cuidado. Separou a aba com os dedos, devagar, como quem abre algo que sabe que não tem volta. Porque abrir era diferente de saber. Ela sabia o que havia dentro. Mas abrir na frente de todo mundo, abrir com a filha no palco olhando, abrir depois de anos guardando, era um gesto que transformava um segredo particular numa verdade coletiva. Ela tirou a carta. Uma folha dobrada ao meio, com o cabeçalho da Faculdade Boa Esperança impresso no topo, já amarelado pelo tempo. Dona Rose a abriu com as duas mãos. Olhou para as palavras que já sabia de cor. E as lágrimas voltaram antes mesmo de ela terminar de ler. Vou contar o que tem nessa carta, Natália disse do palco, poupando a mãe de ter que falar. Porque ela não vai conseguir, e porque é importante que todo mundo aqui ouça. Pausa. Essa carta é de um programa de bolsas integrais da faculdade, uma bolsa que cobre 100% das mensalidades. Uma bolsa que minha mãe conquistou para mim ainda no meu primeiro ano de curso, através de um processo seletivo que ela preencheu sozinha, sem me contar, sem pedir ajuda de ninguém. Murmúrio pelo salão. Ela conseguiu a bolsa. A carta chegou na nossa casa confirmando tudo. E minha mãe leu essa carta, dobrou, colocou dentro do envelope e nunca me mostrou. A pergunta estava no ar, visível, antes mesmo de alguém a formular. Natália respondeu antes que precisasse ser feita. Por que ela não me mostrou? A voz estava firme, mas havia algo embaixo dela que exigia esforço para controlar. Porque a bolsa cobria as mensalidades, mas não cobria tudo. Havia custos que ficavam de fora.
materiais específicos, equipamentos, taxas avulsas que apareciam sem avisar. E minha mãe sabia que se eu soubesse da bolsa, eu ia achar que estava tudo resolvido, que ela podia descansar, que o sacrifício podia parar. Natalie parou, respirou. E ela não queria parar, não porque precisava, mas porque tinha decidido que enquanto houvesse um centavo que ela pudesse acrescentar, enquanto houvesse um custo que ela pudesse cobrir, ela ia cobrir. Mesmo que isso significasse continuar trabalhando de madrugada num lugar que ninguém sabia que ela estava. A revelação caiu sobre o salão como algo físico. Dava para ver nas pessoas. Não era só emoção. Era a compreensão de que o sacrifício que já parecia imenso era, na verdade, ainda maior. Que Dona Rose não havia trabalhado por necessidade absoluta. Havia trabalhado por escolha, por amor. Por uma determinação silenciosa de dar à filha não o mínimo, mas o máximo que estava ao alcance das próprias mãos. Sara estava com os olhos vermelhos. Não chorava ainda, mas estava no limite. A mulher que havia entrado naquele salão com sorriso calculado e palavras afiadas estava irreconhecível. Não havia postura suficiente para segurar o peso daquilo que estava ouvindo. Augusto havia aberto os olhos. Estava olhando para Natalie no palco com uma expressão que não era mais desconforto. Era algo mais fundo. Era o olhar de quem está entendendo, naquele exato momento, a distância entre quem ele havia sido naquela noite e quem a mulher que amava havia sido a vida inteira. Ele se levantou. Não foi um gesto ensaiado. Não havia plateia para ele naquele movimento. Ele se levantou porque o corpo pediu, porque ficar sentado havia se tornado impossível, porque havia um peso naquela cadeira que ele não conseguia mais carregar. E ficou de pé, sozinho, no meio do salão, sem saber bem o que fazer com as mãos ou com os olhos. Ninguém prestou atenção nele. Todos estavam olhando para o palco. Professora Marta, Natalie disse, mudando o foco de repente. Marta levantou os olhos, surpresa por ser chamada. A senhora sabia da bolsa? Uma pausa. Marta assentiu. Soube depois. Sua mãe me contou numa das nossas conversas. Pedi para ela te mostrar a carta. Sua voz saiu firme, mas com um tremor nas bordas. Ela disse que ia mostrar quando você se formasse. Por quê? Porque ela queria que você soubesse que chegou até aqui pelo seu esforço, não pela bolsa. Não pelo trabalho dela, pelo seu. Ela tinha medo que, se você soubesse antes, atribuísse sua conquista a fatores externos, em vez de reconhecer o que era seu. O salão ficou em silêncio absoluto. Ela queria que você se sentisse capaz, Marta completou, e esperou o momento certo para provar que sempre foi. Dona Rose estava com a carta aberta nas mãos e o rosto completamente tomado. Não havia mais controle possível. Havia só aquela verdade toda, exposta no meio daquele salão que horas atrás havia tentado fazê-la sentir que não pertencia ali. Natalie desceu do palco. Não era o protocolo. A entrega dos diplomas ainda não havia acontecido. O Dr. Guilherme estava de pé ao lado da mesa de honra e, em vez de intervir, ficou onde estava. Porque havia coisas que protocolos não têm autoridade para interromper. Natalie atravessou o corredor central com passos rápidos e foi até a mesa da mãe. Ajoelhou na frente dela. Pegou as mãos de Dona Rose nas próprias mãos, carta e envelope e tudo, e ficou ali, de joelhos, olhando para cima para a mulher que havia passado anos olhando de baixo para cima, para os corredores de uma faculdade que a filha um dia atravessaria com o diploma na mão. Me perdoa por não ter percebido antes, Natalie disse em voz baixa, mas o silêncio do salão entregou cada palavra para todo mundo. Não tem nada para perdoar, Dona Rose respondeu com aquela voz rouca de choro contido. Nada mesmo, minha filha. Tem sim. Eu deveria ter perguntado mais, deveria ter olhado mais. Você estudou. Era isso que eu precisava que você fizesse. Mãe, era isso. Dona Rose repetiu firme, com aquela firmeza que não era dureza, mas era verdade. Era exatamente isso. O salão não aguentou.
O choro que havia sido contido por vários ali dentro chegou ao limite e foi. Não havia mais como segurar. Não havia razão para segurar. E no meio de tudo aquilo, no meio do choro e do aplauso, que voltou mais forte do que antes, Sara se levantou da cadeira, devagar, com uma expressão que não tinha mais nada de calculado, de elegante, de superior. Havia só uma mulher que havia entrado naquele salão de um jeito e estava descobrindo, da pior forma possível, que havia sido completamente outra coisa o tempo todo. Ela caminhou, não para a saída, em direção à mesa de Dona Rose. E o que ela faria quando chegasse lá era algo que o salão inteiro estava prestes a testemunhar. Sara caminhou devagar. Não era o passo de antes. Não havia mais aquela segurança calculada, aquela consciência do próprio corpo que pessoas acostumadas a serem observadas desenvolvem com o tempo. Era um passo diferente, mais pesado, de quem carrega algo que não estava carregando quando entrou naquele salão. Ela parou na frente da mesa de Dona Rose. Natália estava ajoelhada ao lado da mãe. Levantou os olhos quando viu Sara chegar e ficou quieta, observando sem se mover. Marta, do outro lado, também ficou onde estava. Sara estava ali por escolha própria, e o que fizesse a seguir seria inteiramente dela. Sara abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Eu errei, ela disse. Simples assim. Sem rodeio, sem construção elegante, sem o verniz que havia revestido cada frase dela desde que entrou pelo salão. Eu errei de um jeito que não tem como desfazer. E eu sei disso. Dona Rose a olhou, sem pressa, com aquela atenção calma de quem já ouviu coisa mais difícil do que pedido de desculpa. Eu vim aqui esta noite achando que sabia quem era quem. Sara continuou, a voz saindo mais rouca do que ela pretendia, achando que conseguia medir as pessoas de longe e saber o valor delas. Eu estava errada. O salão estava em silêncio total. 300 pessoas ouvindo uma conversa que, a rigor, não era para elas, mas que era de todas elas ao mesmo tempo. Dona Rose ficou quieta por um momento. Deixou as palavras existirem no ar antes de responder. E quando respondeu, foi com uma voz tranquila que não tinha raiva, não tinha ironia, não tinha nenhuma das coisas que Sara talvez estivesse esperando. Eu sei que você errou, Dona Rose disse, mas eu também sei que você veio até aqui, e isso não é pequeno. Sara piscou. Não esperava isso. Eu passei anos sendo invisível em lugares como esse, Dona Rose continuou. Aprendi que guardar raiva pesa mais do que qualquer balde que eu já carreguei. Então não vou guardar raiva de você. Fez uma pausa. Mas vou te pedir uma coisa. Da próxima vez que você olhar para alguém simples num lugar elegante, respira antes de concluir, porque você não sabe o que aquela pessoa carrega. Não sabe a história que está escrita nas mãos dela. Sara assentiu. Uma lágrima escapou pelo rosto sem pedir licença. O assentimento era real, daquele tipo que não precisa de palavra para provar que é verdade. Foi quando Augusto se aproximou. Ele havia ficado parado no meio do salão, por tempo demais, sem saber o que fazer com o corpo ou com a culpa. Quando se moveu, foi em direção a Natália, não a mãe. Ela o viu chegando. Ficou quieta. Eu não fiz nada, ele disse, sem preâmbulo. Quando devia ter feito, eu não fiz. Natália não respondeu de imediato. Havia uma conversa muito maior por trás daquelas palavras que precisaria de outro tempo e outro lugar para acontecer inteira. Mas havia algo que precisava ser dito ali. Eu sei, ela respondeu, sem crueldade, só verdade. A gente vai conversar, mas não hoje. Augusto assentiu. Havia alívio nisso, mas também o peso de saber que alívio não era absolvição. Era apenas adiamento, e ele sabia a diferença. O doutor. Guilherme se moveu. Havia ficado de pé ao lado da mesa de honra todo esse tempo, observando, deixando a vida acontecer com a sabedoria de quem entendeu que há momentos em que o protocolo precisa esperar pela humanidade. Agora caminhou até o microfone com passos decididos e uma expressão que o salão ainda não havia visto nele naquela noite.
Antes de continuarmos com a entrega dos diplomas, ele disse, preciso fazer um anúncio que não estava previsto no programa desta noite. Nathalie voltou para o palco. Quando passou pela fileira de trás, o rapaz do grupo que havia rido de Dona Rose na chegada estava com a cabeça baixa, os olhos no chão. Ela olhou para ele por um segundo, assentiu levemente e seguiu. Não havia necessidade de mais do que isso. O silêncio envergonhado dele já era uma resposta, já era um começo. Esta faculdade existe há muitos anos, Dr. Guilherme continuou. Nesse tempo, formamos médicos e pesquisadores que foram para os 4 cantos do país. Cada turma deixa uma marca, mas de vez em quando, uma noite específica deixa uma marca diferente. Uma que não está nos registros acadêmicos, mas que fica. Ele fez uma pausa. Em reconhecimento ao sacrifício revelado aqui esta noite e com a aprovação do Conselho Acadêmico, que será formalizada nos próximos dias, a Faculdade Boa Esperança anuncia a criação de uma bolsa de estudos permanente, concedida todo ano a um estudante de origem humilde que demonstre excelência acadêmica e que, sem esse suporte, não teria condições de concluir o curso. Dr. Guilherme olhou diretamente para Dona Rose. Ela se chamará Bolsa Rose, em homenagem a uma mulher que provou nesta noite que grandeza não se mede por título, se mede por caráter. O aplauso que veio foi diferente dos anteriores. Era o aplauso de reconhecimento, o tipo que acontece quando alguém recebe algo que merecia há muito tempo. Dona Rose ficou olhando para o Dr. Guilherme sem conseguir processar completamente o que havia ouvido. A mão foi para a boca. Os olhos se fecharam por um segundo. Quando abriram, estavam cheios de novo. Mas havia algo diferente naquelas lágrimas. Não eram de dor, não eram de alívio, eram de pertencimento. A professora Marta se inclinou levemente. Tem mais uma coisa, disse em voz baixa. Dona Rose a olhou. Há algumas semanas, fui convidada a indicar uma médica recém-formada para o programa de residência do Instituto Esperança. O programa mais concorrido do país, 15 vagas para todo o Brasil. Marta falou devagar, com aquele cuidado de quem sabe o peso de cada palavra. Eu indiquei Nathalie. Você foi selecionada, disse agora sem se preocupar com o volume. A confirmação chegou há 3 dias. Eu queria contar pessoalmente, hoje, aqui. O salão ouviu. Em segundos, todos olharam para o palco. Nathalie estava sentada entre os formandos, com uma expressão que dizia claramente que aquela informação era nova para ela também. Ela se levantou da cadeira sem perceber que estava se levantando. Os colegas ao redor começaram a aplaudir. O salão inteiro seguiu. E Nathalie ficou de pé com as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo, enquanto tudo aquilo descia de uma vez. A formatura, o discurso, a mãe, o envelope, a bolsa, a residência, tudo junto como uma onda que havia esperado a hora certa para chegar. A entrega dos diplomas começou em seguida. Nome por nome, o Dr. Guilherme chamou cada formando ao palco. Era o ritual de sempre, mas naquela noite, cada nome parecia ter um peso diferente. Como se a história de Nathalie e Dona Rose houvesse lembrado a todos que por trás de cada diploma existe uma história que ninguém conhece completamente. Quando o nome de Nathalie foi chamado, o salão se levantou antes mesmo dela chegar ao palco. Ela subiu os degraus com aquela calma que era dela. Recebeu o diploma das mãos do doutor Guilherme, que a cumprimentou com as 2 mãos, envolvendo a dela por um segundo a mais do que o usual. Um gesto pequeno, com um significado que não precisava de explicação. Nathalie virou para a plateia com o diploma na mão. E desceu do palco mais uma vez. Caminhou até a mãe. Dona Rose estava de pé, a carta e o envelope ainda na mão, os olhos acompanhando cada passo da filha. Quando Nathalie chegou perto, as 2 ficaram se olhando por um momento, que durou tudo e não durou nada. Nathalie estendeu o diploma. Toma, disse simplesmente. Dona Rose balançou a cabeça. É seu, é nosso, mas você carrega.
Dona Rose pegou o diploma com as duas mãos, devagar, com o mesmo cuidado com que havia segurado o envelope por todos aqueles anos. Olhou para ele, para o nome da filha impresso naquele papel, para as palavras que certificavam uma conquista que havia custado muito mais do que qualquer papel podia registrar. Então Nathalie tirou a beca dos próprios ombros. Com cuidado, colocou sobre os ombros da mãe. Ajustou as mangas, acertou o colarinho, deu um passo para trás e olhou. "Você é a doutora aqui, mãe", disse. "Sempre foi." O que aconteceu no salão naquele momento não foi aplauso imediato. Foi aquele segundo de silêncio absoluto em que todo mundo sente a mesma coisa ao mesmo tempo e ninguém consegue reagir ainda porque a emoção é grande demais para caber em movimento. E então veio. O aplauso que fechou aquela noite não foi o mais alto, mas foi o mais verdadeiro. Porque havia chegado depois de tudo, depois da humilhação e da revelação, e do choro e do perdão e do reconhecimento. Era um aplauso que não era só para Nathalie, não era só para Dona Rose, era para cada mãe que trabalha em silêncio, para cada filho que carrega um sonho que não é só seu, para cada pessoa que já foi julgada por um salão cheio de gente que não sabia a história dela. Dona Rose ficou de pé com a beca nos ombros e o diploma nas mãos e a filha ao lado. E pela primeira vez em muitos anos não sentiu vontade de ser invisível. Sentia vontade de ficar. Quando o salão foi esvaziando e a noite foi retomando seu ritmo comum, mãe e filha ficaram sentadas juntas na mesma mesa do canto onde Dona Rose havia chegado sozinha horas antes. O envelope estava sobre a toalha branca entre elas. Aberto. Finalmente, aberto. "Por que você não me mostrou antes?" Nathalie perguntou, sem acusação, só com aquela curiosidade genuína de quem precisa entender. Dona Rose pensou por um momento. "Porque eu queria que quando você chegasse aqui, soubesse que foi você. Não a bolsa, não o meu trabalho, você. Mas foi tudo junto, mãe." "Foi", Dona Rose concordou. "Mas você precisava acreditar primeiro. Depois a gente junta os pedaços." Nathalie ficou olhando para a mãe por um longo momento, para aquele rosto que conhecia melhor do que o próprio, que havia envelhecido, fazendo coisas que ela não viu acontecer porque estava ocupada crescendo. "Você vai descansar agora", Nathalie disse. Não era pergunta. Dona Rose sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro daquela noite. "Vou descansar. Mas primeiro vou ver minha filha médica uma vez mais." Nathalie deu uma risada curta, daquelas que saem quando a emoção e a alegria se misturam. Colocou a cabeça no ombro da mãe. Dona Rose colocou a cabeça sobre a cabeça da filha, e ficaram assim, mãe e filha, a beca nos ombros de Rose, o diploma nas mãos de Rose, o envelope aberto na mesa. Do lado de fora, a cidade continuava, o mundo continuava. Mas dentro daquele salão que havia tentado fazer Dona Rose sentir que não pertencia ali, havia duas mulheres que provaram, sem precisar gritar, sem precisar pedir, que pertencimento não se ganha com roupa cara. Pertencimento se constrói, com trabalho, com amor, com a coragem de aparecer mesmo quando o mundo faz de tudo para dizer que você não deveria estar ali. E quando você aparece assim, a história que você carrega é grande demais para caber em silêncio. Mais cedo ou mais tarde, ela aparece. E quando aparece, nada mais é igual.